Olá, tudo bem? Aqui é o monge Gabriel. Seja bem-vindo e bem-vinda ao programa do Spotify Dicas Simples para uma Vida com Sentido. Espero que você goste da programação de hoje. Um abraço. Hoje vamos refletir sobre um tema apresentado pelo mestre Okawa: as causas e a superação da depressão. Quando um estado depressivo persiste por um longo período, por 3 meses ou mais, é possível pensar na existência de algum espírito maligno apegado à pessoa. A mente é similar ao ponteiro de um relógio. Esse ponteiro pode apontar para qualquer direção, tanto para o reino celestial quanto para o reino infernal. O estado depressivo seria justamente uma situação em que esse ponteiro permanece fixo, apontando para determinado ponto do reino infernal. Como consequência, entidades existentes naquele reino conseguiriam se comunicar com a mente da pessoa. Seres semelhantes se aproximam e maus espíritos podem se apegar a ela. Mas surge então uma questão fundamental. Imagine uma casa que, em vez de receber eletricidade de uma usina, produz sua própria eletricidade. Da mesma maneira, para tratar a depressão, seria necessário produzir energia dentro da própria mente. O ponto central passa a ser: como fazer funcionar esse gerador? Como fazer a energia transbordar de dentro de si mesmo? Como tornar a mente mais alegre? Como fazer você mesmo brilhar com luz? Existem 3 passos para a geração da própria de energia. O primeiro é ter gratidão pelas outras pessoas. A pessoa em estado depressivo não possui gratidão pelas outras pessoas. Por isso deve começar reconhecendo que recebeu cuidados de muitas pessoas e que sua vida, até aquele momento, foi resultado do esforço de muitas pessoas. Ao cultivar essa gratidão, começa a perceber: na verdade, fui abençoado. Esse é o primeiro ponto. O segundo é ter uma forte consciência de que sou filho de Deus. É importante manter a consciência de que, originalmente, somos filhos criados por Deus, filhos da luz criados por Deus. Reconhecer honestamente os próprios pontos positivos também se torna uma fonte de energia para essa geração própria. E o terceiro ponto é acumular pequenos sucessos. Quando a direção da vida começa a se voltar para um lado mais brilhante e a pessoa passa a seguir o caminho correto, o importante é acumular pequenos sucessos. Em vez de procurar imediatamente um grande sucesso, deve-se acumular pequenas conquistas e desenvolver confiança. Esses são apresentados como os 3 passos da geração própria de energia: gratidão pelas outras pessoas, consciência de ser filho de Deus e o acúmulo de pequenos sucessos. No episódio de hoje, conheceremos a história do Sr. Nishi, um homem que passou por 15 anos de depressão e posteriormente se tornou professor de inglês em Ginza, no Japão. O Sr. Nishi tem 62 anos e era da prefeitura de Saitama, no Japão. Sua trajetória profissional havia começado com muito sucesso. Nascido em 1955, desde o ensino médio ele tinha facilidade com o inglês. Entrou em uma faculdade de línguas estrangeiras e, depois de formado, conseguiu emprego em uma corretora de valores, mas queria buscar uma carreira ainda mais elevada. Pediu demissão e, aos 33 anos, entrou em uma escola de administração de empresas nos Estados Unidos. Obteve seu mestrado e conseguiu uma posição executiva em um banco de investimentos de renome mundial, com sede em Nova York. Eram dias extremamente ocupados. Dormia apenas 2 ou 3 horas por noite. Apesar disso, sentia grande alegria por trabalhar como um elite, ao lado de super executivos de todo o mundo. Sentia também realização ao caminhar pela famosa Wall Street, carregando sua maleta preta. No 4º ano na empresa, assumiu um grande projeto para melhorar o sistema da companhia. Executou o projeto com sucesso.
Seu desempenho foi reconhecido e ele recebeu uma promoção para vice-presidente. Ele era um dos chamados vencedores. Mas, depois de experimentar o sucesso do projeto e da promoção, sentiu que havia chegado ao limite como banqueiro de investimentos. Pensou: nesta empresa não há mais nada que eu possa fazer. Saiu da empresa com pesar, deixou Nova York e voltou ao Japão procurando um novo objetivo. Seu próximo objetivo era obter a certificação de contador público. Pensava: faço parte de uma elite, conseguirei rapidamente. Tentando obter resultados rapidamente, pressionou-se ao extremo nos estudos. O estresse se acumulou, desenvolveu insônia crônica. Até que, certa manhã, algo pareceu se romper, como um fio cortado. Ele simplesmente não conseguia mais ter nenhuma energia. No hospital, recebeu o diagnóstico de depressão e passou a receber grande quantidade de medicamentos. Ao tomar os medicamentos, ficava temporariamente animado. Mas, quando o efeito passava, perdia novamente a energia e tomava o medicamento. Assim, tornou-se dependente deles. Os efeitos colaterais eram graves. Comida caía de sua boca sem que percebesse. Não conseguia parar de salivar. Os jornais e notícias que antes acompanhava diariamente deixaram de fazer sentido. Ele não sabia que dia era, nem que horas eram. Até que um dia ficou diante da pia do banheiro e olhou para o espelho. A imagem refletida era a de um homem magro, com bochechas flácidas, saliva no rosto e na roupa. Ele pensou: não sou eu. Lembrou-se dos dias em que trabalhava em Nova York como banqueiro de investimentos. Sentiu-se desamparado. As lágrimas transbordaram. O desespero chegou ao ponto de considerar que talvez fosse mais fácil morrer. Quando acreditou estar um pouco melhor, tentou voltar ao mercado de trabalho, mas sempre deixava os empregos em menos de um ano. Pensava: será que vou viver assim a vida toda? E caía novamente em desespero. Foi nesse estado que, em 1999, um colega o convidou para um seminário da Happy Science. No seminário conheceu uma maneira de pensar sobre como transformar até mesmo os fracassos da vida em nutriente para alcançar o sucesso. Encontrou esperança naquele conteúdo e decidiu tornar-se membro. Em 2000, aos 45 anos, conheceu a senhora Reiko, que compartilhava a mesma fé. Os dois se casaram. Ela havia aprendido nos ensinamentos do mestre Okawa que as doenças podem ser curadas, e acreditou no futuro do Sr. Nishi. A partir desse momento, a história dele começaria a mudar. Ele ainda enfrentaria dificuldades, mas encontraria algo que até então lhe faltava: um lugar para o coração. Depois de seu casamento com a senhora Reiko, Nishi ainda enfrentava dias difíceis. Seu humor oscilava e, algumas vezes, passava o dia inteiro sentado em um banco de parque. Mas havia algo diferente. Quando sua esposa vinha à sua mente, seu corpo se movia com um pensamento simples: preciso voltar para casa. Ao abrir a porta, encontrava a luz acesa e sua esposa o recebia calorosamente com um bem-vindo. Foi então que percebeu que tinha um lugar para pertencer. Durante o jantar, a senhora Reiko conversava alegremente sobre os livros e os ensinamentos do mestre Okawa. Aquele tempo juntos como casal tornou-se inestimável para ele. Aos poucos, graças à esposa, começou a conhecer os ensinamentos. Mas ainda não conseguia sair da depressão. Em outubro de 2004, sentia-se humilhado por depender financeiramente da esposa, que era maquiadora profissional. Pensava fortemente: quero me mudar. Percebendo sua situação, a senhora Reiko sugeriu que ele participasse de um seminário na Happy Science. Ele aceitou e foi participar do seminário. Sentado em uma cadeira no salão de oração, diante da estátua de Alcantari, começou a refletir sobre sua vida. Pensou:
Desenvolvi depressão repentinamente por causa do estresse dos estudos e da falta de sono. Mas, em primeiro lugar, por que eu precisava estudar tão desesperadamente como um cavalo de carga? Começou então a investigar a causa dentro de seu próprio coração e percebeu algo. Antes de desenvolver depressão, seu coração estava sempre voltado para uma coisa: querer ser reconhecido pelas pessoas. A avaliação dos outros era como alimento para ele. Percebeu que, no fundo, não tinha confiança em si mesmo. Queria sentir que era amado e necessário. Ao olhar para sua infância, percebeu que essa tendência já existia. Sempre havia vivido querendo ser avaliado pelo pai severo e pelos professores da escola. Nesse momento lembrou-se das palavras do livro A Origem da Felicidade, do mestre Okawa. Pessoas que sofrem com sentimentos de inferioridade tendem a pensar apenas no amor que recebem. Essas pessoas precisam mudar sua maneira de pensar e considerar a importância de dar amor e do amor incondicional. Nietzsche percebeu: é verdade. O mestre Okawa ensina que dar amor é o caminho para a felicidade. Eu vivi de forma completamente oposta. Então decidiu: mesmo que não fosse elogiado por ninguém, viveria de maneira a ser útil às pessoas. Mas mudar um hábito mental construído durante 50 anos não seria fácil. Ele continuava pensando: como posso mudar quem eu fui até agora? Foi então que, lendo a revista mensal Happy Science, descobriu a existência da prática de limpeza espiritual. Essa prática consistia em trabalhar na limpeza de um templo enquanto examinava o próprio coração. Decidiu participar durante 3 meses, a partir de agosto de 2005, trabalhando nos fins de semana em um templo da Happy Science. Como era naturalmente esforçado e meticuloso, tratou o trabalho como uma meta. Queria completar tudo perfeitamente dentro do templo. Limpava banheiros e chuveiros até brilharem. Até que um instrutor lhe disse: Sr. Nietzsche, obrigado sempre, mas a prática de limpeza espiritual é uma prática para examinar o coração. Você não precisa tentar fazer o trabalho perfeitamente como um emprego. Nietzsche respondeu: mas, se não fizer assim, não terminarei. E o instrutor respondeu: se não terminar, eu faço. Mesmo assim, Nietzsche continuava sem conseguir relaxar. Enquanto limpava a pia, aquelas palavras permaneciam em sua mente. Então descobriu algo sobre si mesmo. Estava preso à ideia de que precisa ser perfeito. Percebeu que seu perfeccionismo também estava relacionado ao desejo de ser elogiado. Naquele momento começou a compreender que precisava remover de seu coração o perfeccionismo que havia carregado durante tantos anos. E a prática continuaria transformando sua maneira de pensar. Durante a prática de limpeza espiritual, Nietzsche começou a trabalhar de maneira diferente. Em vez de se pressionar para fazer tudo perfeitamente, passou a observar as pessoas ao seu redor. Percebeu que seus colegas e os ordenados da Happy Science trabalhavam com um pensamento de amor, que aqueles que usam este templo espiritual se tornem felizes, e também que aqueles que vêm em peregrinação possam passar o melhor tempo possível. Nietzsche compreendeu: isso é dar amor. Até mesmo ao lavar as mãos procurava pensar que a próxima pessoa que usar possa usar este sanitário com conforto. E algo aconteceu. Quanto mais procurava dar amor, mais era preenchido por alegria e felicidade. O mestre Okawa ensina que quanto mais se dá amor, mais luz é recebida de Buda. Nietzsche sentiu esse ensinamento na prática. Certo dia, enquanto limpava o chão do templo, algo estranho aconteceu. Sem que tivesse acontecido nada especial, as lágrimas começaram a fluir incessantemente. E não paravam. Não eram lágrimas de tristeza. Ele chorava sentindo uma sensação de segurança indescritível
como se estivesse envolvido pelo amor de Buda. Pensou: Buda sempre me protege. Eu sou amado. Enquanto observava as lágrimas caírem no chão, sussurrou em seu coração: muito obrigado. Naquele momento sentiu que algo pesado que carregava nas costas havia desaparecido. Seu corpo ficou leve. Na Rap Science ensina-se que a depressão pode ter como causa um espírito maligno que se apega à pessoa. Nietzsche acreditou que aquilo que estava apegado a ele havia sido removido naquele momento. 3 meses depois de começar a prática de limpeza espiritual, seu humor raramente oscilava. Os medicamentos que carregava consigo como um amuleto já não eram mais necessários. No último dia da prática, fez uma adoração sincera e saiu do templo. Depois disso, começou a pensar sobre como viver o restante de sua vida. Perguntava-se: será que há algo que eu, que mal conseguia trabalhar, possa fazer? Um dia, observando sua esposa, surgiu um pensamento: e se eu fizesse do que gosto um trabalho? Sua esposa, que era maquiadora profissional, trabalhava alegremente quando fazia aquilo de que gostava. Nietzsche perguntou a si mesmo: o que eu realmente gosto? E encontrou a resposta: inglês. O inglês havia sido sua origem. Lembrou-se do professor de inglês que conheceu no ensino médio, da alegria de se comunicar em inglês e do antigo desejo de ser professor. Sentimentos esquecidos voltaram. Decidiu começar como professor particular, mas encontrou uma realidade difícil. Depois de tantos anos tomando medicamentos antidepressivos, o inglês que antes dominava havia se tornado completamente incompreensível. Vocabulário e gramática pareciam ter desaparecido. Mesmo assim, não desistiu. Tinha em seu coração o ensinamento de que é possível recomeçar em qualquer idade. Revisou desde os textos do ensino médio e reconstruiu sua proficiência em inglês, desde o início. Enquanto trabalhava como professor particular e fazia trabalhos temporários em contabilidade, também obteve uma certificação em metodologia de ensino de inglês. Em 2010, depois de superar a depressão, abriu sua própria escola de inglês em Ginza. Ele queria ensinar um inglês que pudesse ser utilizado no mundo. Usou como pontos fortes sua formação em negócios e sua experiência em banco de investimentos em Nova York. Passou a ensinar escrita acadêmica, utilizada em artigos acadêmicos e relatórios comerciais. Não colocou anúncios quando abriu a escola. Mas as pessoas que conheciam seu blog e seu histórico na internet começaram a entrar em contato, e os alunos começaram a chegar. A história de Nietzsche havia chegado a um novo capítulo. Ele não apenas havia recomeçado sua própria vida. Agora começava a perceber uma nova maneira de ajudar outras pessoas. Depois de começar a ensinar inglês, Nietzsche percebeu algo importante. O trabalho de um professor não é se tornar importante. É sentir alegria quando seus alunos o ultrapassam e se tornam importantes. Ele percebeu que, se continuasse preso ao antigo desejo de ser elogiado, não teria conseguido realizar aquele trabalho. Frases como: a aula do professor Nietzsche é fácil de entender e aprender inglês é divertido, tornaram-se muito encorajadoras. E quando seus alunos se tornavam cada vez melhores, ele sentia uma felicidade maior do que sentiria se fosse ele próprio alcançando aquele resultado. Era algo que experimentava pela primeira vez na vida. Para que seus alunos realizassem seus próprios sonhos e se tornassem talentos globais capazes de atuar no mundo, Nietzsche acreditava que não bastava possuir proficiência prática em inglês. Era necessário também cultivar o interior como seres humanos e adquirir conhecimento em religião e história. Segundo ele, pessoas de primeira classe possuem um conteúdo sólido.
Essa era uma percepção que havia adquirido durante o período em que conviveu com pessoas bem-sucedidas em Nova York. Por isso, continuava aprimorando sua própria proficiência em inglês. E também sentia que precisava continuar cultivando seu coração com os livros do mestre Okawa. Ele considerava que um único livro do mestre Okawa continha a essência de aproximadamente 100 livros comuns. Com o tempo, começou a receber consultas de pessoas que queriam saber como adquirir proficiência em inglês da mesma maneira que ele. Mas, ao ouvir essas pessoas, percebeu algo. Muitas não estavam sofrendo realmente por causa do inglês. Estavam sofrendo com problemas da vida. Acreditavam que o futuro seria apenas uma continuação de quem eram naquele momento. E sofriam com fracassos e dificuldades. Nietzsche então se lembrava de um ensinamento. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Como existem infinitos caminhos, é preciso procurar o próximo caminho sem desistir. Várias opções são dadas a cada pessoa. Para Nietzsche, uma dessas opções havia sido tornar-se professor de inglês. Ele acreditava que só havia conseguido perceber isso e se recuperar porque tinha encontrado os ensinamentos da Happy Science. Por isso expressava sua gratidão. A vida pode ser aberta e recriada quantas vezes forem necessárias. E Nietzsche queria transmitir essa mensagem aos jovens que carregariam o futuro do Japão e do mundo. Há 3 pontos considerados importantes na recuperação do Sr. Nietzsche. O primeiro foi o apoio familiar, que criou um espaço para o coração. Por meio do casamento, Nietzsche encontrou segurança. Isso mostra a importância da compreensão e do apoio das pessoas ao redor. A senhora Reiko acreditava no futuro do marido e não o criticava constantemente. Criava um ambiente doméstico confortável. O segundo ponto foi o abandono do perfeccionismo. Nietzsche percebeu, durante a prática de limpeza espiritual, que era perfeccionista. Ao invés de pensar, preciso fazer o trabalho perfeitamente, passou a pensar, vou trabalhar para que todos fiquem felizes. O terceiro ponto foi o desenvolvimento da gratidão. Enquanto se dedicava ao trabalho, percebeu o quanto era amado e aprofundou sua gratidão. Quando se consegue desenvolver sentimento de gratidão, obtém-se felicidade. A depressão é um estado em que a mente fica congelada, pensando apenas no próprio sofrimento. Justamente nesses momentos, pensar nos sentimentos das outras pessoas ou realizar alguma ação para ajudá-las pode mudar esse sentimento. O caso de Nietzsche é apresentado como raro. Alguém que passou muitos anos com depressão e conseguiu se recuperar completamente. Ele conseguiu se recuperar porque tinha sua esposa e a Happy Science como orientação para a vida. Essa foi a história do Sr. Nietzsche. Uma história de queda, reflexão, prática, gratidão e recomeço. E acima de tudo, uma história apresentada como exemplo de que, quando uma porta se fecha, é possível procurar outro caminho. Agradeço a sua presença no episódio de hoje. Até a próxima!